Olá, pessoal do segundo ano do ensino médio do Colégio Objetivo Itapetininga, tudo bem com vocês? Professor Ricardo, com a nossa segunda videoaula relacionada aí ao módulo 12, ok? Bom, vamos analisar esse gráfico, gente. Eu peço muita atenção na análise desse gráfico, porque este gráfico, comparado a todos os demais gráficos que eu já apresentei aí sobre fatores limitantes da fotossíntese, talvez esse seja o gráfico mais cobrado pelo vestibular, que mais seja utilizado aí em enunciados de questão, ok? Bom, então, plano cartesiano, eixo Y, eixo X, certo? No nosso eixo Y, eu tenho a taxa de fotossíntese, mas perceba que não apenas a taxa de fotossíntese, e também a taxa de respiração da planta, certo? E no eixo Y, ou desculpa, no eixo X, no eixo X, a intensidade luminosa. Perceba que a intensidade luminosa, né, conforme ela varia, ela também exerce influência aí na variação da taxa fotossintética. Porém, a variação da intensidade luminosa em nada interfere na respiração. Gente, a intensidade luminosa não é um fator ambiental que interfira de forma direta na taxa de respiração dos seres vivos, né? Você aí, pense em você. Você é um animal, não é uma planta, né? Mas você, durante a noite, durante o dia, tem sua taxa de respiração independente da intensidade luminosa, e o mesmo para uma planta, certo? Bom, existe um ponto desse gráfico que eu já mostrei para vocês na videoaula anterior, que é este ponto aqui onde eu estou com o cursor do mouse, que é o ponto de saturação luminoso ou ponto de saturação fótico. É o ponto onde a capacidade de absorção de luz da clorofila, das clorofilas, dessa espécie de planta aqui é máxima. É o ponto onde a clorofila está saturada, sua capacidade máxima de absorção de luz. Certo? Esse ponto já tem que ser um ponto identificado e reconhecido por vocês. Bom, eu tenho agora os 3 pontos, outras 3 regiões aqui no gráfico, que são de significativa importância aqui para a gente continuar entendendo o assunto. Vou começar pelo ponto 2, não pelo ponto 1, vou começar pelo ponto 2. Perceba que no ponto 2 nós temos uma intensidade luminosa que gera uma taxa de fotossíntese que iguala a taxa de respiração. Ou seja, taxa de respiração igual a taxa de fotossíntese. Fotossíntese igualada à respiração. Vamos entender o que significa isso para o metabolismo da planta, o que significa isso para a vida da planta. Gente, não pode esquecer que respiração e fotossíntese são processos antagônicos, são processos opostos. No seguinte sentido, se na respiração consome glicose, na fotossíntese produz glicose. Se na respiração consome oxigênio, na fotossíntese produz oxigênio. Se na respiração produz gás carbônico, na fotossíntese consome gás carbônico. Se nós temos taxas igualadas, taxas exatamente iguais, um processo anula o outro. 1 menos 1, 0. Ok? Então, ó, se nós tivermos 1000 moléculas de glicose sendo produzidas nessa intensidade luminosa pela planta, exatamente 1000 moléculas de glicose serão consumidas pela respiração celular. Logo, o saldo de glicose é 0. Gente, qual é o problema da intensidade luminosa que gera o ponto de compensação luminoso? Não sobra glicose para reserva energética. A planta não vai morrer, porém a planta não cresce, não se desenvolve e não irá entrar em período reprodutivo. Tem que sobrar glicose, tem que sobrar reserva energética para a planta poder crescer, se desenvolver e entrar em reprodução. Vamos pensar agora no gás oxigênio. Bom, se na fotossíntese eu estou produzindo 20.000 moléculas de oxigênio, essas 20.000 moléculas de oxigênio não serão liberadas para o meio, elas serão consumidas na respiração celular. Então, aquilo que é produzido de oxigênio na fotossíntese é consumido na respiração celular. 20.000 menos 20.000, 0. Nem oxigênio é liberado para o meio. Vamos pensar agora no gás carbônico. Se nós temos lá 30.000 moléculas, exemplos aqui, sabe, hipotéticos, gente. Esses números são apenas exemplos. Tá? Se eu tenho 30.000 moléculas de gás carbônico sendo produzidas na respiração celular,
essas 30 mil moléculas de gás carbônico serão consumidas na fotossíntese. Ou seja, nem liberação de gás carbônico existe. Está entendendo, gente, o que está acontecendo com a planta? Não há nem liberação de gases, não há troca de gases de respiração celular para o meio, do meio para a respiração celular, não há trocas gasosas do meio para a fotossíntese e da fotossíntese no meio. Os processos se igualam entre respiração celular e fotossíntese, logo, essa igualação de processos, né, esses processos igualados, não geram trocas gasosas e também não geram reserva de glicose. Não sobra glicose para a planta produzir, por exemplo, a molécula de amido, que é a reserva energética das plantas. Ok? Vamos analisar agora um outro ponto. Uma outra parte do gráfico aqui, nessa intensidade luminosa, que a gente identificou como 1. Perceba que a respiração é maior do que a fotossíntese. Uma intensidade luminosa muito perigosa para a planta, se a planta for mantida por uma intensidade de tempo significativa. Por quê? O consumo de glicose é muito maior do que a produção. Logo, vai faltar glicose. Logo, glicose, reserva energética da planta, será consumida para manter o metabolismo. Vai faltar reserva energética na planta e a planta não cresce. E o pior que não crescer, ela morre. Ok? Gente, se a respiração celular é maior que a fotossíntese, há uma produção de gás carbônico muito grande. Esse gás carbônico é liberado para o meio. Se a respiração celular é maior do que a fotossíntese, há consumo de oxigênio do meio, então a planta retira constantemente oxigênio da atmosfera, visto que o oxigênio produzido pela fotossíntese é muito pequeno, né? A quantidade é muito pequena. Trecho do gráfico aqui identificado com o número 3, uma intensidade luminosa que supera o ponto de compensação luminoso, né? O ponto de compensação luminoso foi excedido, né? O que é o ponto de compensação? Lembra? É o ponto onde uma coisa compensa a outra, onde fotossíntese compensa respiração celular. Essa intensidade luminosa superando o ponto de compensação luminoso, a fotossíntese é maior que a respiração. Então, sobra glicose, há uma grande produção de gás oxigênio que é liberado para o meio, há um grande consumo de gás carbônico do meio, certo? Então, é um ponto, é uma intensidade luminosa muito importante, muito significativa para a planta crescer, se desenvolver e entrar em período reprodutivo. Está sobrando energia, e essa energia que sobra, ela armazena na forma de moléculas de amido, por exemplo. Ok? Então, nessa intensidade luminosa aqui, que supera o ponto de compensação luminoso, fotossíntese é maior que respiração. Produção de glicose muito mais elevada que o consumo, produção de oxigênio é muito mais elevado do que o consumo e um consumo de gás carbônico muito maior do que sua produção, né? Então, gente, de fundamental importância esse texto agora desse slide. Esse texto vocês encontram na apostila. Esse texto faz uma abordagem de respiração celular e fotossíntese como processos antagônicos, um processo anulando o outro, né? Se 1 menos 1 dando 0, certo? Então, se os processos são de igual intensidade, se eles se igualam, nós temos aí um processo anulando o outro, ok? Não significa que esses processos em taxa são 0, né? Eles possuem uma taxa significativa, mas essas taxas são iguais. Vale a pena você realizar a leitura desse texto aqui, mesmo depois da minha explicação, ok? E aí, para a gente poder terminar a nossa videoaula, esse último gráfico, que nada mais é um gráfico muito parecido com o gráfico anterior, porém, ele faz uma comparação entre dois grupos de plantas, plantas heliófitas e plantas umbrófilas. As plantas heliófitas são plantas que precisam, que gostam de luz. O prefixo hélio é luz, filia, atração, gostar. E plantas umbrófilas, o prefixo umbro é sombra. Plantas que precisam de sombra, que gostam de sombra, ok? Se a gente separar plantas umbrófilas e plantas heliófilas, dois gráficos aí, nós vamos ter um gráfico semelhante ao gráfico anterior. Acontece que esse gráfico traz ponto de compensação luminoso e o ponto de saturação luminoso, taxa de fotossíntese e a taxa de respiração
para os dois grupos de planta, para plantas umbrófilas e heliófitas, no mesmo gráfico. Por isso, a análise dele aqui requer um pouco mais de atenção devido à quantidade de curvas, de linhas, de retas que esse gráfico acaba apresentando. Então, muita atenção, ok? Vamos começar aqui pelo grupo de plantas heliófilas, né? Plantas que gostam e que precisam de muita luz. Perceba que tanto o ponto de saturação luminoso quanto o ponto de compensação luminoso das plantas heliófitas são superiores aos pontos de saturação luminoso de uma planta umbrófila e de compensação luminoso de uma planta umbrófila. Isso significa o quê? Que plantas heliófitas são muito mais exigentes em intensidade luminosa para atingir ponto de compensação e saturação do que plantas umbrófilas. São plantas que exigem mais luz. Gente, é rápido entender isso. Dá uma olhada aqui na taxa de respiração de uma planta heliófita. Ela consome muito mais glicose do que uma planta umbrófila. Ela é muito mais exigente em luz, porque ela é muito mais exigente em energia. Ela necessita de mais energia para manter o metabolismo, ok? Então, uma planta umbrófila, ela tem um ponto de compensação luminoso e um ponto de saturação luminoso, esses dois pontos inferiores quando comparados aos dois pontos aí respectivos em plantas heliófilas, visto que a respiração, a taxa de respiração, a demanda por glicose de plantas heliófitas é abaixo, bem abaixo de plantas umbrófilas, é abaixo do que plantas heliófitas. Então, plantas umbrófilas exigem menos luz para o seu metabolismo, pois exigem menos energia, menos produção de glicose para manter o funcionamento do metabolismo, manter o funcionamento de todo o organismo, ok? Então, ó, vamos fazer a comparação entre esses dois grupos de plantas. Vamos colocar aqui um musgo, uma planta umbrófila, e cana-de-açúcar, uma planta heliófita. O musgo é uma planta menos exigente em luz. Por quê? Tem uma exigência muito menor em glicose. Portanto, é uma planta umbrófila. O seu ponto de compensação luminoso, o seu ponto de saturação luminoso são inferiores à cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar é planta de sol pleno, sempre cultivada em espaços abertos onde não há sombra, né? Exige uma grande quantidade de luz porque exige uma grande quantidade de glicose para manter o metabolismo. Como você consegue identificar isso? Uma planta heliófila tem uma taxa de respiração muito elevada, então um consumo de glicose muito elevado. Ok? Meus amores, os slides dessa videoaula estarão disponíveis, já estão disponíveis, melhor dizendo, lá no SafeWeb. Eu continuarei disponibilizando todos os slides de todas as nossas videoaulas lá, como de sempre, né? Como eu já mantenho com vocês, independente da condição presencial ou da condição remota, que é a distância. E os exercícios desse módulo eu irei disponibilizar via link no Google Forms. E assim, você não precisa baixar nada. É só realizar o exercício direto aí no seu aparelho celular. Você não vai utilizar capacidade de armazenamento nem do seu computador, nem do seu celular. Esses links sempre serão disponibilizados a vocês via coordenação, via a Cris. Ok? Meus amores, um beijo. Espero que todos fiquem bem aí, fiquem em casa e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau, pessoal!